Boa noite, gente. Boa noite, professor. Gente, vamos esperar só uns minutinhos para o Boa pessoal entrar. noite. Boa noite. E a gente já Tá bom. começa, tá bom? Beleza. Beleza. Boa noite. Boa noite, Jennifer. A gente vai esperar o pessoal entrar e já começa, tá bom? Tá bom, professor, beleza.
Bora, pessoas, vamos lá? Já deu, né? O pessoal que entrou, entrou. Quem não entrou, vai ficar para outro dia. Vamos embora? Sim, bora. Bora. Pô, graças a Deus, hein? Já tava indo dormir já. Ah, vamos lá. Pergunto para vocês, como é que passaram aí nesse feriado aí? Que feriado. Feriado, desculpa, essa pandemia, feriado da semana que Ah, vem. tá. Nada novo. Mesma coisa. E aí, Gladys, como é que andas? Então, trabalhando, né, professor? Lá no hospital. Final do ano foi uma loucura, né? Porque desceu muita gente aqui para a Baixada, então os índices do Covid aumentou bastante, né? E as pessoas não respeitaram, né? Eu falo que a culpa não é de Deus e nem do diabo, a culpa é do ser humano, que não respeita as regras, não respeita não tem amor, né? Bom senso, compaixão, consideração, respeito pelo próximo, né? Infelizmente, esse Covid, ele afeta, por exemplo, tem pessoas que, eu estou falando porque é o que aconteceu lá no hospital, né? Chegou um momento lá que os chefes lá liberaram o teste rápido, né? E muita gente positivou, muita gente que não tinha sintoma nenhum, muitos profissionais, né? Então, a pessoa que não tem sintoma, ela está assintomática e está transmitindo o vírus, né? Então, é uma coisa muito séria. Houve um aumento considerável, né, do Covid, e é aquilo, né, tudo depende do ser humano, né, é educação, como disse o outro professor há pouco tempo. Agora, ele acabou de sair Qual é o nome dele, gente? Eu esqueci o nome dele. Esqueci totalmente esse professor que deu aula hoje. Entrei agora no finalzinho da aula dele, eu vi. Então, Rafael, tudo depende do ser humano, né, Jean? Não tem jeito. E foi bem complicado aqui na temporada, né? Porque a Riviera lotou, teve que ter uma ação dos policiais com aquele, não sei se aquele, como é o nome? É bomba? Bombinha? Não sei, efeito de gás, eu não sei te dizer, explicar direito, mas eu vi alguns vídeos, né? E a gente fica chateado, né? Bom, vamos ver. Eu vou ser honesta, hoje eu recebi a segunda dose da vacina, já tomei a segunda dose, tomei em janeiro, dia 19 de janeiro eu tomei, e tomei agora a segunda dose. Vamos esperar aí para ver quando é que vai liberar para os próximos públicos, né? Porque agora, por enquanto, está liberando para idoso acima de 90 anos, né? Vamos ver, vamos esperar. Eu sei que o pessoal, a galera inteira lá do hospital, todo mundo já tomou, todo mundo graças a Deus, já está com a segunda dose, foi realizada ontem e finalizou hoje lá na Secretaria de Saúde. Agora vamos esperar aí para as outras pessoas, né? Enfim, estou torcendo para que venha logo, para que isso acabe em breve, porque está bem complicado, né? A gente já está mais de um ano já nessa situação. Enfim, envolve muitas coisas, né? A falta de emprego, as pessoas estão ansiosas, tem muita gente indo no hospital com problema psicológico mesmo, entendeu? Então, vamos esperar. E eu estou realmente rezando, estou orando aqui para que todo mundo seja imunizado o mais breve possível. Essa vacina também não quer dizer que vocês estejam resguardados 100%. Não quer dizer. Não quer dizer. Vamos ver qual vai ser a cena dos próximos capítulos. Não, a gente tem que continuar usando a máscara, lavar as mãos, quando for para a rua, né? Passar o álcool em gel, enfim. É isso. O governo ele acaba colocando esse tipo de vacina como sendo a razão primária aí para a doença não pegar mais essa doença, né? Mas não é bem assim que funciona a coisa, né? A tendência
é piorar, vamos dizer assim, né, do que melhorar. Mas, É verdade. Porque, como eu estava falando na outra aula também, né? Isso tudo é bíblico, são sinais dos fins dos tempos, né? Tomara a Deus que haja uma melhora, né? Mas só Deus sabe também. Eu sei que tem mais coisas para acontecer de acordo com o que diz na Bíblia, em Apocalipse. Né? Mas o melhor nesse momento é Jesus Cristo, se apegar a Ele, nesse momento e sempre, né? certeza. A tendência, na realidade, a gente tem, na realidade, tem que se proteger, como a Vides falou, né? A gente tem que ficar sempre atento aí com esses padrões, e bola para frente, não vai ter jeito. Vamos lá, pessoas, vamos começar? Acho que o pessoal que chegou já chegou. Pode falar, Jennifer. Já falei, professor, fechei o áudio agora. Vamos lá. A gente vai começar agora com um contexto novo, na realidade não tão novo para vocês, né? Mas com contexto, uma matéria, entre aspas, nova, né? Que é o SM, Organizações, Sistemas e Métodos. Né? Então a gente vai ver aí... E aí, meu querido, como é que você está? Luizão chegou na área aí. Desculpa o atraso. Pode tirar a máscara, Luiz, que a gente está na online. Brincadeira, tô zoando. Estou aqui no trabalho. Boa, hein? Tô te zoando, Luiz, tô te zoando. Não, vai saber. A Alexia tá com o nariz meio ruim aí, não sei, né? É verdade. Vamos lá. Alex, você tá doente, Alex? Oi, eu tô com a rinite atacada. Falou aí que você tá contaminando, que vai contaminar todo mundo pelo sistema online. Ai, pô, viu? Todo dia ônibus lotado. É desse jeito, já devo ter pego aqui, só não tô sabendo. Vamos lá, gente. Voltando, tá? A gente vai aí trabalhar aí uma matéria chamada OSM, Organizações, Sistemas e Métodos. A gente vai ver o que é sistema, o que é métodos. A gente vai voltar num contexto da administração, né? Alguns contextos históricos administrativos. Eu vi o professor dando lá a Maslow, né? A gente vai ver alguma coisinha depois ali de Maslow, Taylor, e aí consequentemente. Tá? Quando eu entrei lá, vi ele dando Maslow, falei, caraca, vou dar isso também, vai ficar chato para todo mundo aí daqui a pouco. Mas a gente vai rever algumas coisas aí também, tá? Eu vou espelhar aí o conteúdo, a gente vai começar a ver aí alguns contextos. Lembrando que essa aula vai estar no portal, hoje ainda, então quem perdeu, quem estava lá, chegou agora o Luiz, a gente não perdeu muita coisa, Luiz, a gente esperou um pouquinho para começar a ver se o pessoal começava, mas a partir das aulas próximas, tá? Eu vou começar mais cedo, o pessoal vai chegando e vai se agrupando aí. Vamos lá. Vamos espelhar. Bora. Introdução às Organizações, Sistemas e Métodos, OSM, tá? É a matéria de vocês. Conceitos básicos, tá? Organização. As atividades de formar agrupamentos humanos, distribuir trabalho entre seus membros e equacionar a utilização dos recursos visando atendimento de suas necessidades. Essa é uma definição, na realidade, sobre a organização, né? E a gente vai trabalhar algumas outras definições desse mesmo padrão, tá? Só para termos aí como base esses contextos de início. Vamos embora. Sistema. Conjunto organizado, combinações de partes interrelacionadas e interdependentes, que formam uma unidade visando a realização de um objetivo ou um conjunto de objetivos organizacionais. Deixa eu voltar para vocês, já volto nisso de novo. Vamos lá. Aí.
Voltando no contexto de sistema, né, conjuntos interagentes que atuam com um mesmo caminho entre si. Pergunto para vocês, eu queria saber algum exemplo, que vocês me dessem algum exemplo de sistema. Vocês têm aí algum tipo de definição de sistema, ou exemplo para me dar de sistema? Alguém tem? Alguém tem? Escolha a dedo, o que vocês preferem? Vamos lá. Sistema? É algo que controla, né? Que controla as demais coisas, tipo... Eu não sei muito me expressar, mas eu entendo que é algo que controla algo onde está armazenado, informações e é isso que eu sei dizer no momento. Então, vamos lá, Jennifer. Obrigado, viu? Vamos lá. A Jennifer colocou, na realidade, sistemas operacionais voltados à linha de tecnologia, né? Mas a gente pode definir uma base de sistema, a sala de vocês. Tá? São conjuntos independentes que têm o mesmo objetivo, né? Então, vocês são pessoas diferentes entre si, que têm o mesmo objetivo, que é se formar. Tá? Então, a sala de vocês é considerada um sistema, né? Então, quando eu vejo, a gente tem, na realidade, vários subitens, a gente tem os sistemas ambientais, né? O que seriam esses sistemas ambientais, né? A gente tem lá, por exemplo, o nosso ecossistema. Voltamos aí à parte de ecologia com sistema, então temos o ecossistema. O que é o nosso ecossistema? São conjuntos independentes, tá? Com o mesmo objetivo, que é sobrevivência. Então, a gente tem as matas, os animais, e aí, consequentemente, sempre na parte ecológica. Então, eu dei para vocês 2 exemplos de sistema, né? Um é o nosso ecossistema, outro a classe de vocês. E aí eu também tenho aí, por exemplo, o sistema respiratório. Vamos voltar para a gente, né? O que é o sistema respiratório? São conjuntos diferentes, de novo, com o mesmo objetivo, que é produzir o processo de respiração ao ser humano, né? Olha que legal. A gente tem, então, vários contextos aí de sistema. E aí eu pergunto para vocês, simples e básico, a empresa é um sistema? O que vocês acham? A empresa é um sistema? Gleides, fale. Letícia, fale. Sim, a empresa é um sistema, ué. Depende dos funcionários, depende de uma equipe, depende de vários setores, é isso? Ou não? Mesmo, Gleides. Entendeu tudo, certinho. Né? Certinho. Letícia ia falar algo também, Letícia. Pera, fala, Jennifer, desculpa. Fala, Jennifer. Não, é que eu ia só com... tipo, a Gladys falou da empresa, né? E, tipo, eles trabalham tudo por um mesmo objetivo, né? Sim, né? Gladys, ou Letícia, desculpa, pode falar. Letícia, fala alguma coisa. Não, era isso que eu ia falar, que sim, é um sistema, são pessoas diferentes em prol de um objetivo em comum, né? Isso mesmo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um contexto básico para vocês, qual é o objetivo das empresas? Alguém sabe? Se não, talvez quem Gerar sabe. lucro. Depende, Lucro. se for uma empresa, vender o produto, atender o cliente bem, que ele saia satisfeito de lá, enfim, sei lá, são várias coisas. Vários contextos, né, da empresa. Mas a Jennifer, ela sintetizou um objetivo único da empresa, que é gerar, na realidade, gerar lucro para si mesmo, né? Esse é um objetivo geral das empresas, né? Então, toda empresa, o que empresário ele requer o lucro para si, né? Então, ele monta uma empresa para quê? Para otimizar e render os lucros para si mesmo, né? Então, esse é o objetivo primário de todas as organizações, tá? Então, só para colocar isso para vocês. Vocês estão tendo agora esse semestre RH? Não, já tiveram? A gente teve no semestre passado e esse a gente vai ter também alguma coisa de RH. Legal. Por que eu estou perguntando isso para vocês, né? O RH, ele tem um fator, um item. A Marisa que quando veio falando isso, ela vai me matar.
Mas o RH ele tem um fator primário dentro do processo empresarial. O que é prover a empresa de danos, tá, para a sua renda de lucratividade. Tá? Então, esse é o contexto primário do RH. A Marisa vai falando outros contextos para vocês aí, né? Dentro dentro do processo do RH. Mas ela tende aí normalmente, quando a gente coloca do RH, né, ele coloca que o funcionário é o órgão primário da empresa. Né? Mas ele tem um outro contexto em cima disso, que é tentar proteger a empresa, tá? Enquanto há danos financeiros em cima dos funcionários. Né? Então, o RH assim, faz parte desse sistema empresarial, né? Que é fazer com que a empresa tenha lucro. E aí eu falo para vocês num contexto básico. Qual é esse contexto? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga que ela trabalha no RH, e aí eles implantaram no RH uma ginástica laboral. Vocês sabem o que é ginástica laboral, gente? Eu sei, no meu trabalho tinha. Alguém mais tem noção de que seja? Não? Ah, sei lá, esticar as pernas, se despreguiçar, sei lá, deve ser isso. Fala, Letícia. Para evitar ler, né, professor? Isso. A ginástica laboral, ela vem a prever, né? Ela vem a prever alguns transtornos causados aí pela repetição dos exercícios. Né? Então, como por exemplo a Letícia falou aí, né, da LEA, né, que é lesões por esforços repetitivos, que agora mudou o nome, eu não me lembro agora, mas ela tem uma outra sigla aí nesse padrão. Mas tudo a mesma coisa. E aí a empresa ela implantou ginástica laboral e implantou também uma reeducação alimentar dentro da empresa. Tudo isso num processo conjunto, né, e unificado. E aí o que acontece? Eles fazem com que os colaboradores eles entrem num processo de dieta, né, reduzam a perda de peso, né, alonguem-se, fazendo com que as atividades que eles fazem no decorrer do dia minimizem, né, os seus esforços. E aí isso eles têm em 2 períodos, que é no início do dia e no final do dia. E aí, dentro desse processo, eu pergunto para vocês, por que a empresa fez isso, gente? Vocês podem me dar uma noção? Porque a empresa ela implantou esse processo dentro do seu sistema? Acho que para evitar algum afastamento ou algum acidente de trabalho, algo assim do tipo. Pode falar, Letícia. Era isso também? Saiu o que eu falei? Saiu sim, certinho. Ah, beleza. Letícia, desculpa, Jennifer, era isso que você ia falar? Era, professor, eu ia falar alguma coisa parecida, mas a Letícia se expressou até melhor. E aí eu tenho um negócio para vocês, gente. Vocês terem uma ideia... E a Jennifer, porque às vezes aqui dá um delay. Se estiverem falando, eu faço 5 dedinhos e a gente se acertar. Ah, tá ok. Enquanto eu falo com vocês nesse processo, né, por exemplo, essa empresa, ela teve assim, de problemas médicos, uma queda de 67%. Né? Então, dentro de 100%, ela teve uma queda de problemas médicos, afastamentos, por LER, por obesidade, nesse contexto todo. Um afastamento, uma queda aí de 67%. Aí você fala, professor, que legal, né? A empresa está fazendo bem para o funcionário. Não, a empresa, lembrando, gente, sempre, isso é unanimidade e é um contexto primário, a empresa faz bem para ela mesma. Tá? Então, o funcionário, lembrando, é um item ou um número a mais dentro do processo empresarial. Aí você fala, poxa, mas ela, né, fez esse processo todo, mas ela está ganhando, né? Na realidade, os funcionários estão bem. Sim, ela está ganhando. Por quê? Porque ela paga por cada funcionário que vai ao médico. Né? Ela tendo uma queda de 68%, imagina o lucro que essa empresa não obteve
enquanto esses funcionários que se afastam ou vão ao médico para ver algum tipo de lesões ou alguma coisa ligada à obesidade. Então, financeiramente, gente, todas as empresas elas têm um viés que é o viés lucro. Então, todas se baseiam no lucro. Isso é primário, não tem jeito. Você fala assim, mas ela visa o funcionário, ela visa... Né? A gente tem... lembra, acho que eu passei para vocês até umas fotos do Google, um pessoal trabalhando, não foi, se não me engano, ano passado, a gente não viu um item desse do Google? Acho que foi com vocês que eu passei. E aí o Google tem lá o projeto de lazer deles, né? Onde eles têm um contexto de lazer grande dentro da empresa, um contexto onde os funcionários utilizam esse lazer, né? Eles brincam, eles fazem, eles atuam. Sim, o senhor passou. Né? Vocês lembram? Ele não faz isso porque ele gosta do funcionário. Ele faz isso porque sabe que ele vai ter uma contrapartida enquanto os funcionários nas atividades deles. Né? Eles serão cobrados, porque falar, não é assim, ele é cobrado, na realidade, por entregar e fazer as suas atividades num prazo e num tempo determinado. Entendeu? Então, ele tem o tempo dele de fazer. E, consequentemente, muitos acabam fazendo esse tempo, né, seja mais curto nas entregas dos projetos deles, né, fazendo com que ele tenha mais tempo livre. E aí, consequentemente, o que acontece? Ele produz mais rápido. Né? Ele produz mais rápido. Olha só como é que funciona a coisa. O funcionário pensa que está levando vantagem no lado, mas quem leva é a empresa. Tá? Então, a empresa ela tem sempre uma contrapartida em tudo. Tá? Não se admirem ou não pensem que elas são boazinhas com todo esse processo. Tá? Então, a gente tem sempre isso. Vamos lá, vamos voltar para o nosso contexto. Isso dá uma espelhadinha. Voltamos. Então, eu tenho aqui, lembrando de novo, o nosso sistema, né? Conjunto organizado, combinação de partes interrelacionadas e interdependentes. Então, eu tenho aqui esse interrelacionados e interdependentes. Imagine a sala de vocês, são pessoas interrelacionadas, então, vocês são pessoas que se relacionam, né? E são interdependentes, são independentes, cada um tem a sua própria dependência, que formam uma unidade, né? Vocês formam uma classe, visando a realização de um objetivo. Qual é o objetivo de vocês? Se formar, né? Ou conjunto de objetivos organizacionais. Então, a classe de vocês é um sistema. Vocês são todos interligados. Vamos lá. Organização como sistema, né? Então, eu tenho aqui um contexto aqui organizacional. Né? Eu tenho os ambientes externos, que são essas linhas brancas, tá? Por fora. Eu tenho o ambiente interno, que são esse item azul, né? Dentro desse contexto oval. Né? Então, eu tenho ambiente interno e ambiente externo. Esses são os tipos de ambientes. Tá? E dentro do ambiente interno, eu tenho subsistemas. Tá? Então, eu tenho o ambiente externo, o ambiente interno, e dentro do ambiente interno, eu tenho subsistemas. Tá? Então, isso daqui que vocês estão vendo, esse tipo de desenho, ele caracteriza um sistema. Tá? Eu tenho entradas e saídas. Aí você fala, Gia, mas como assim entradas? Né? A gente também chama de input e output. Entrada e saída. Vocês veem muito isso naqueles antigos aparelhos, né, de televisão, né, input, output, entrada e saída, que são o contexto de um sistema. Aquele aparelho é um sistema. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui entradas. Né? Tenho entrada de matéria-prima, né, de talentos humanos, capital, equipamento.
tecnologia, informação e dados. E aí eu entro no meu sistema interno, consequentemente no meu subsistema. O que são subsistemas? Transformações, atividades operacionais, atividades gerenciais, tecnológicas e métodos operacionais. Tá? Esses são meus subsistemas. Saindo desse processo dos subsistemas, eu tenho uma outra definição, né? Porque eu entro nas entradas matéria-prima, qual é a saída dessa matéria-prima? São os produtos. Tá? Eu também tenho a entrada de talentos humanos, qual a saída desses talentos humanos? São os serviços. Então, como assim, professor? Talentos humanos, por exemplo, a pessoa tem uma habilidade para digitação, né? Ela digita muito rápido. Consequentemente, ela oferecerá para a minha empresa um serviço bem abundante no processo de digitação, né? Então, ela vai digitar bem mais rápido, consequentemente, os serviços que ela fará ajudará muito a minha empresa. Eu tenho aqui os capitais, né, que são o capital no contexto geral, o dinheiro entrando, né, para a minha empresa, os resultados financeiros desse processo. Né? Eu tenho os equipamentos, né, como entrada primária. Eu tenho, na realidade, as informações desse processo de equipamento e a satisfação dos colaboradores quando eu entro com os equipamentos. Tá? Então, eu tenho aqui um contexto bem relevante entre entrada e saída. Deixa eu voltar para vocês rapidinho para dar uma visão melhor. Vamos lá. E aí eu falo para vocês o seguinte, quando eu falo em sistema, entrada e saída, né, eu vejo a sala de vocês. Vamos simplificar no contexto da sala de vocês. Né? Vocês fazem parte do sistema. Né? Vocês entraram no sistema interno, que são dentro do processo de aprendizagem, na realidade, que é a classe de vocês. E aí, dentro da classe de vocês, vocês tiveram as entradas. Que entradas vocês acham que venha a afetar vocês? Que entrada de itens, que se eu falar a palavra, vocês matam logo de cara. Que entrada de itens dentro do sistema de vocês, que é a sala de aula, venha a afetar vocês, pessoas? Alguém pode me dar uma definição? E dentro do nosso sistema que a sala de aula venha nos afetar, não entendi, você pode repetir a pergunta? Claro. Que entrada de itens, tá? Dentro do sistema da sala de aula, tá? Dentro do processo da sala de aula, que venham a afetar vocês. Por exemplo, eu vou dar o resultado final de vocês, tá? Que é a saída. A saída de vocês é vocês saírem, é vocês se formarem. E qual é a entrada disso? O que faz esse processo de formação? Tem as provas, né? Primeiro tem as aulas. TCC? Provas. Tem o TCC, né? O Felipe falou. Tem o TCC, tem as horas complementares, tem o estágio, tudo isso que a gente tem que fazer para poder se formar. Isso são itens, claro, itens primários aí, né? Mas eu tenho um item principal enquanto a isso. Qual é esse item? Informação. Para que vocês saiam formados, vocês têm que ter um item primário, tá? Por que vocês estão na faculdade? Qual o objetivo? Né? O objetivo de vocês é informação. Então, vocês têm a informação dentro do processo do sistema da sala de aula, tá? Com o resultado final de formação. Vocês deram para vocês entenderem? Para ficar mais fácil para vocês? Se não, talvez, quem sabe. Não, deu para entender, professor, deu para entender. No caso, o que a Jennifer falou seriam, tipo, sistemas primários, né? O sistema principal de vocês é o sistema de informação. Informação. Tá? Informação, isso. Vocês terem informação para que vocês tenham como objetivo final a formação de vocês. Pode falar, Jennifer. Oi, Jennifer. Não estamos lhe ouvindo. Não tem problema.
Tá, fechou, Jennifer, pode ficar sossegado. A Jennifer colocou para quem não tá sem acesso ao chat que a internet dela tá caindo e aí tá com problema. Eu sei que em Bertioga aí caiu um pé d'água bonito, que a galera tá sem a internet, e aí tem todo esse processo. Tá? Isso podem ficar sossegados. Enquanto a chamada de vocês, gente, eu sei quem está online, quem estava presencial, né, são poucas pessoas, são apenas 6 de vocês que estão aí na aula, né, então vocês podem ficar sossegados. A Jean, minha internet caiu e eu não consegui voltar. Eu sei que você estava ali, pelo menos teve esforço de conexão primária, eu sei que vocês não vão levar falta. Tá? E, na realidade, nem nessa primeira aula, vou ser sincero com vocês, eu vou medir o contexto de falta de vocês. Tá? Isso aí, Jennifer. Jennifer colocou uma resposta lá no chat. Isso aí. Tá? Só para colocar para vocês assim, gente, eu sei que hoje choveu aí, eu sei que o pé d'água caiu, o pessoal lá da turma falou, professor, muita gente não conseguiu entrar pela chuva, né, pelo processo de internet está caindo. Eu sei que aqui também eu fiquei quase sem internet por causa dessa chuva. Então, eu não vou prejudicá-los ou prejudicar a sala nesse contexto. Tá? Então, podem ficar sossegados enquanto a isso. E avisem os colegas de vocês, por favor. Tá? Então, só voltando à matéria agora. Né? Então, a gente tem o contexto de sistema. Temos aí... Jennifer ia falar de novo, mas eu acho que o sistema tá caindo, Jennifer. Eu mandei ali no chat, professor, a minha resposta. Eu vi. Agora voltou. Eu vi lá. Pode ficar sossegado. Beleza. Então, vamos lá. Dentro do contexto de sistema de vocês, né, que temos, na realidade, o sistema, a gente tem aí vários subitens e várias caracterizações enquanto ao sistema. A gente viu lá uma entrada, eu vou voltar de novo para o desenho, né? A gente viu o contexto de abordagem do sistema, né, que acontece com o nosso sistema. Então, a gente Professor, tem... mas o senhor pode me responder que, como travou muito, eu nem consegui ouvir. O que é o que atrapalha o nosso sistema? É aquilo lá que eu respondi no chat ou não? Na verdade, assim, o contexto primário do sistema de vocês, para que vocês saiam formados no final, né, como eu tenho aqui entrada e saída, qual a entrada de vocês? São as informações. Tá? Então, a informação é o que vai fazer com que o sistema de vocês evolua para uma saída, que é a formação de vocês. Oi? Não, professor, desculpa. Apertei sem querer aqui. Tá, de boa. Tá? Então, a gente tem essa organização como sistema. Né? E aí, a falha desse percurso, né, da informação dentro do ambiente, ela causa vários problemas no nosso sistema. Então, por exemplo, se vocês não compreendem bem a matéria, vocês não entendem a matéria, consequentemente, a informação ela foi irrelevante para vocês, ou a informação ela foi cortada, né? E aí eu tenho uma saída que ela não foi totalmente realizada. E qual foi essa saída que não foi realizada? Né? Vocês vão ficar em DP, por exemplo. Se vocês não compreendem o processo de informação, se o subsistema de vocês não absorve, não transforma isso, né? Isso leva vocês a problemas, que é a não formação, a dependência de matérias, aí outros subitens enquanto a isso. Tá, gente? Ah, então, sim. Eu coloquei DP mesmo. Eu coloquei também desistência dos alunos, tipo, quando ele desiste da faculdade, né? Por quê? Porque, na realidade, ele teve problemas ou no ambiente interno ou no ambiente externo. Vou voltar rapidinho, antes da gente, só para colocar para vocês. Então, se eu tenho problema no ambiente interno, isso me dá prejuízo na hora da saída. Se eu tenho problema no ambiente externo, isso também me dá problema na minha saída. Por exemplo, eu vou focar para vocês a faculdade, a gente já estava na sala de aula, fica mais fácil de entender. Ambiente externo. Tá? O que é o ambiente externo de uma empresa? A gente chegou a ver isso ano passado, né? Mas vamos reforçar isso. O que é o ambiente externo? O ambiente externo é os problemas financeiros
que eu vou ter isso de banco, isso com o nível Brasil, contexto financeiro, né? Ou problemas financeiros vindos do exterior, né? Isso afeta o Brasil, consequentemente afeta o contexto bancário, consequentemente vai me afetar, tá? E aí, consequentemente, por exemplo, a gente tem essa doença agora, né? O nosso Covid-19. E aí, o que acontece? Primariamente, da onde veio o Covid? Gente, como surgiu? Vocês podem me colocar? Da onde veio essa doença? Eu não sei, na real, né? Dizem que umas pessoas dizem que veio da China, outros dizem que veio da Rússia e foi aperfeiçoado na China, outros falam que é do morcego. Na real, veio de um mercado. Não, 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 não na real, na verdade, né? O que falam na televisão é que veio de um mercadão lá da China, onde vendiam uma carne lá, e essa bactéria, esse vírus começou a se proliferar lá. Só colocando para vocês, né? Eu vou dar para vocês uma visão geral do que seja essa dos comunistas, a Letícia colocou lá. Eu venho colocar para vocês o seguinte, gente, dessa doença, né? É uma doença, na realidade, alguns historiadores falam que é de um bicho parecido com o nosso tatu, né? E aí ele, na realidade, ele tinha isso é a versão histórica, vamos dizer assim, né? Então ele tinha essa doença, consequentemente ele foi comido esse bicho, a doença acabou se generalizando no ser humano através de um para o outro, né? Essa é a versão que eles colocam, né? Se ele foi modificado em laboratório e difundido é outra coisa, né? Mas essa é a versão que eles colocam. Mas essa doença, ela teve seu surgimento aonde? Né? Ela teve seu surgimento fora do Brasil, né? No exterior. E aí, olha só como o contexto é bem como o nosso contexto financeiro, né? Ele afeta fora, e aí, com o passar do tempo, ele se advém para dentro do sistema, vamos dizer, o sistema do Brasil, ele se advém para dentro do sistema, e aí, dentro disso, a sua saída, né, ela é prejudicada. Então, olha só como é que funciona o nosso contexto, né? Dentro do ambiente externo, né? Então, tudo, a grande maioria, não digo tudo, mas a grande maioria advém do ambiente externo. Ela entra no ambiente interno, é modificado o nosso subsistema, que aí a saída depende do contexto infligido a ela sai positivamente ou negativamente, né? Se vocês não entenderem, vocês falam que eu mudo a minha didática de explicar para vocês, gente. Então, por exemplo, né, eu tenho para vocês aquela crise econômica que teve no Brasil há um tempo atrás. Ela teve seu início no exterior, né, na Europa. E aí ela afetou o Brasil, né? A gente teve vários desempregos, várias pessoas ficaram desempregadas aí no mundo, né? No Brasil primariamente, consequentemente afetando o nosso PIB, né? O produto interno bruto, ele foi afetado, na realidade, no contexto financeiro, prejudicando ainda mais o nosso Brasil. E aí, por exemplo, como é que eu sei que isso me afeta, né? Como é que eu sei, por exemplo, dentro de uma crise, né, que isso me afeta? Começa sempre pela cadeia mais baixa, tá? Então, quando começa sempre pela cadeia mais baixa, eu vou ter uma perda muito grande dentro do meu sistema, tá? E aí, só para colocar para vocês, na crise financeira que tivemos agora, quais a classe mais prejudicada? Pergunto para vocês. Na nossa crise financeira, Abaixa, né? a baixa, né? Porque os altos têm muito dinheiro, né? Então, não faz muita diferença para eles. No nosso Covid, qual é a classe mais prejudicada? Abaixa. A princípio estava sendo a alta, eu acho, né? Mas aí depois, como começou a contaminar o mundo inteiro, e aí
a classe baixa está sendo mais prejudicada. Na verdade, são as pessoas, os trabalhadores, né? Porque a classe alta pode ficar em casa, né? O trabalhador não pode ficar em casa. Eu acho que, Ou ele Desculpa, Lê, pode continuar. Não, pode falar, é só isso. Não, eu acho que é meio que geral, né? Porque atrapalha a empresa, e a empresa que dá um emprego pro trabalhador, infelizmente teve que fazer corte, e aí aquele trabalhador começou a ser afetado por conta do fechamento e redução de venda mesmo, a venda caiu pra caramba. Então não tá dando para manter aquele trabalhador, e o trabalhador precisa colocar comida dentro de casa, e aí acaba o auxílio, e meu Deus do céu, e aí começa. Mas se vocês pensarem bem, pense comigo, a classe primária prejudicada é sempre a classe baixa. Né? Então, assim, a que se prejudica mais é sempre a classe baixa, e de grande quantidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho os nossos comerciantes, é óbvio que eles foram prejudicados, é claro, né? Mas os comerciantes classe A, vamos dizer assim, né? Não digo aquele cara que tem um mercadinho no bairro, não. Estou falando de um cara dono de mercado, tipo Pão de Açúcar, Extra. Sim. Pode falar disso. não. Sim, Esse cara aí, ele, basicamente ele vai ter um corte ali e tal, mas ele não é... Talvez já trabalhou muito, só que hoje em dia ele tá mais tranquilo, tem uma administração, tem uma equipe que trabalha administrando aquele mercadão, né? Então, para ele, não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença para aquele cara que faz a limpeza lá, né? E precisa daquele emprego, infelizmente foi mandado embora, ou aquela pessoa que não tem nenhum emprego e estava recebendo auxílio. Então, vocês veem o seguinte, gente, o que caracteriza, e aí eu venho de novo com vocês, o que caracteriza a maior faixa de classes, por exemplo? O que advém, assim, do cara ter, é óbvio que isso não, eu estou generalizando, não quer dizer que seja sempre isso, mas o que advém do cara ser uma classe A, B ou C? Vocês podem me dar uma orientação? É o dinheiro, não é, professor? O poder aquisitivo. O poder aquisitivo. Legal. Então, o dinheiro é o que me dá uma classe A, B ou C, né? E aí eu tenho um outro contexto. Qual outro contexto? Quanto mais informação esse cara tem, mais a classe social dele aumenta. O que vocês acham disso? Eu acredito que faz sentido, porque, por exemplo, uma pessoa que vem de berço de uma família que tem dinheiro, que é rico, que tem poder mesmo financeiro, ele vai colocar o filho dele numa escola particular, né, do melhor nível, e aí ele vai estudar, vai ter conhecimento, vai ter oportunidades, enfim. Diferente do pobre trabalhador. Hoje em dia, o acesso à faculdade está mais fácil, tem bolsa, tem vários tipos de bolsas, né? Então, eu acho que o governo, ele está dando oportunidades para as pessoas, né? Tem ProUni, tem vários tipos de programa, né? E aí essa pessoa vai ter que estudar bastante, e aí ela vai ter que trabalhar bastante também, e aí correr atrás, né? Para ter um emprego melhor, uma posição melhor, né? Eu acho que é isso. Pode falar, Jennifer. Jennifer falou alguma coisa. Não, eu tô ouvindo só. É que eu deixei aberto meu áudio. Então, vamos lá. Então, o que a Gladys falou tem todo sentido, né? Porque quanto mais informação você tem, quanto mais você detém informação, mais financeiramente você se eleva, tá? Aí você fala, como assim, professor? Pô, mas aquele cara lá atrás, né? Ele montou um negócio e se deu super bem, né? Mas aquele cara lá atrás teve informação, né? Ele soube investir o dinheiro dele, ele soube aonde aplicar, ou informação de que aquela empresa ou aquele segmento iria ter mais sucesso do que o outro, né? Normalmente, quando o pessoal fala assim, mas ele deu sorte. Não, ninguém nunca dá sorte, gente. Ele se resguardou de informações. Às vezes ele conhecia alguém, né, que tem um contexto de informações mais privilegiada, e aí ele vai investir em determinado negócio, ele vai investir em
em determinados contextos de ações, né? Quanto mais informações você tem, mais financeiramente você se adequa no teu nível, tá? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês básicos. Eu conheço um professor, né, que ele mexe com ações, né? Aí ele um dia e ele era um cara super simples assim, né? Ele vinha lá com o seu Sieninha 1900 e bolinha, né? Super de boa na faculdade e tal. E ele mexia com ações. E aí um ano e meio depois, ele estava com Mercedes top de linha e tal. Aí eu falei, cara, você tá... E ele era advogado, né? E aí eu falei, cara, você tá trabalhando pro PCC, né, cara? Você tá bem, né? Aí ele, não, Jean, na realidade eu tô investindo em ação. Né? E aí eu aprendi, comecei a estudar sobre isso, eu aprendi de que forma, como, né, investir nesse processo de ações. E aí, eu tô largando direito, né, advocacia, só para trabalhar com investimento, né, o que é o que dá dinheiro. E aí você vê assim uma alavancagem, né, o gráfico dele subiu tão alto, né? Por quê? Porque ele adquiriu conhecimento de um contexto financeiro onde ele aplicava, ele soube aplicar o seu dinheiro. Né? Se ele não tivesse esse conhecimento, essa informação, ele estaria onde, na realidade, ele começou, assim, começou no mesmo contexto que estaria há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Né? Então, ele não conseguiria se alavancar tão rápido assim. Né? Então, depende assim, do conhecimento que vocês têm. Quanto mais conhecimento vocês têm, menos vocês trabalham. Essa é trabalho físico, né? Esse seria o contexto primário. Então, por que vocês estudam? Né? Aí eu falo para vocês, eu tenho 6 pessoas aqui na sala, né? E aí eu falo para vocês, por que vocês estão aqui? Para ter conhecimento. Enquanto mais conhecimento vocês têm, né? Você deveria trabalhar menos. Esse é o contexto. Né? Por exemplo, eu monto um mercado. Né? Eu estou sempre carregando lá a caixa, montando as coisas para o mercado. Aí eu começo a pensar. Eu falo, se eu estou aqui, quem vai gerenciar e administrar isso? Não sou eu. Eu preciso gerenciar e administrar esse processo. O que eu faço? Coloco gente para trabalhar no meu lugar. E aí, consequentemente, eu tenho tempo para gerenciar e administrar. Tá? É o que vocês estão estudando, é o que vocês pretendem se originar nisso. Né? Então, vocês precisam tomar isso como ideia básica. Né? Se eu trabalho no pesado, eu não vou ter tempo especificamente para me dedicar ao gerenciamento e administração do negócio. Quanto menos eu trabalho na parte física, eu tenho mais tempo para fazer esse processo. E aí, o que acontece? Eu dedico tempo à minha empresa, consequentemente, dedicando esse tempo, eu tenho caminhos que eu posso fazer com essa empresa, ela cresça no mercado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Ou eu estou muito à frente do que eu estou falando? O que vocês acham? Estou entendendo. Gladys, aí, o que você acha, Gladys? Gladys, acho que é. Professor, oi. Fale. Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, se eu atuo mais tempo na gestão e atuo menos tempo no trabalho físico do meu negócio, minha empresa ela se desenvolve mais. O que você acha disso? Professora, eu vou ser honesta para você. Eu não sei, porque, por exemplo, eu vou falar por mim, tá?
Eu entrei no hospital trabalhando, eu não sou dona da empresa, não sou dona do hospital, mas eu entrei ali para atender a população, para dar o meu melhor, para o paciente sair dali satisfeito, para contornar algumas situações que acontecem ali mesmo, né? Algumas dificuldades que a gente tem, principalmente na porta médica, né? No atendimento ali da porta. Às vezes o médico sai, vai fumar, esquece da vida, e aí os pacientes ficam lá fora aguardando há mais de 3, 4 horas para ser atendido. Na minha concepção, isso está totalmente errado, tinha que mudar muita coisa. Então, talvez deveria ter um coordenador, eu não sei, até mesmo um diretor ali, ele deveria talvez ficar ali na porta mais tempo com a gente, né? Não sei se é essa a resposta, mas eu acho que para quem é dono de algum negócio, ele tem que estar em cima, né? Eu acho que ele tem que estar ali junto com o funcionário, né? Não sei, acho que essa é a minha opinião. Vamos lá. Uma pergunta, Jennifer. Qual é a diferença? Você trabalha no atendimento ou trabalha como enfermeira? Eu trabalho na ouvidoria do hospital, mas na verdade eu fico em todos os setores. Eu fico na recepção, na portaria quando falta funcionário, atendo a ouvidoria, fico na meta de contrato também, que tem que atingir todo mês, porque se não atingir a meta do contrato, tem glosa no contrato e aí descontado da OS, enfim. Eu faço muita coisa ali, viu, professor? Muito além do que eu deveria fazer, mas eu faço porque eu gosto e eu gosto demais de poder ajudar. Isso para mim não tem preço. Vamos lá. Quem ganha mais, você ou o médico? Médico. Quem trabalha mais, você ou o médico? Eu sou peão, né? Por que o médico ganha mais e trabalha menos? Porque ele estudou muito, ele tem conhecimento, enfim, Informação. é isso. Informação. Isso. Então, Exato. Vamos lá. Então, você coloca comigo que se eu tenho mais informação, eu ganho mais, consequentemente, eu trabalho menos. Sim, exatamente. Ó, eu vou te falar uma coisa que aconteceu recente comigo. Eu só não consegui trabalhar na coordenação de qualidade e humanização no hospital porque eu não tenho a faculdade completa. Então, surgiu essa oportunidade e aí, infelizmente, eu não pude assumir por conta da faculdade porque eu não tenho a faculdade completa. Então, a gente vê que a informação ela é primária e, principalmente, ela é necessária. Né? Então, só lembrando o sistema no contexto, né? Eu tenho a entrada e a saída. Então, quanto mais entrada eu tenho, mais saídas eu tenho. Tá? Então, quanto mais informação eu agrego, mais essa saída de informações, tá, irá me ajudar a chegar aonde eu quero. Né? Então, isso é um contexto legal. Né? A gente, por exemplo, quando a gente entra, para vocês, né? Você faz faculdade, aí você fala assim, não, eu faço faculdade porque eu quero o certificado. Não, na realidade, sim, você não tem que fazer faculdade pelo certificado, você tem que fazer faculdade pela informação que você adquire dentro da faculdade. Conhecimento. Né? Quanto mais conhecimento você tem, mais você tem poder, vamos dizer assim. Né? Então, o conhecimento, como o pessoal comenta, o conhecimento é tudo. Né? Então, o conhecimento é poder. Se você tem tudo. Conhecimento é algo que ninguém te tira. Você pode ser preto, você pode ser branco, você pode ser azul, verde, amarelo, mas ninguém te tira o conhecimento. E é o que você falou, isso te dá poder, sim. E aí eu tenho para vocês o quê? E aí eu falo para vocês, dentro do processo do poder, eu posso citar para vocês trocentos tipos de conhecimento onde você tem poder em cima de outras pessoas. Por exemplo, quando você é um vendedor, né? Você vende roupa ou vende outro tipo de coisa e você tem o conhecimento de vendas. Né? Você sabe como vender, quem são seus clientes, como cada cliente funciona, como a maneira correta de abordagem desse cliente, e aí o estudo em cima do processo de vendas, né? E em cima disso, as características psicológicas, olha só que legal, as características psicológicas de cada cliente. O que acontece comigo?
eu vou me tornar o top A de vendas da minha empresa, né? Mas eu falo para vocês, para ter o conhecimento, você precisa também se esforçar para ter esse conhecimento. Você precisa ler, você precisa estudar, tem um monte de contextos em cima disso, né? Então, são poucos, por isso que a gente tem o nosso nível Brasil enquanto a faixas salariais de pessoas são exorbitantes diferentes, né? Por exemplo, eu tenho a cada um milionário, eu tenho 5 bilhões de pessoas, 5 milhões de pessoas pobres, tá? Por que é tão exorbitante a diferença de um para o outro? Porque esse cara aqui, ele se direcionou a ter conhecimento, tá? Então ele estudou, ele correu atrás, ele viu várias entrevistas, vários itens, e aí ele se diferenciou desses 1 milhão que está aqui, tá? Então, olha a diferença na realidade. Por que esse cara... Aí você fala, professor, pô, mas eu nunca vou ficar rico. Não, você vai ficar... Se você quiser, você fica rico. O negócio você precisa se direcionar para isso. Tá? Não é só eu querer, eu tenho que fazer. Né? Como diz um autor, você tem que vivenciar o processo. Se você não vivencia o processo e só sonha, você nunca sai daquilo. Né? Então, esse é o contexto básico. Né? Você tem que vivenciar o processo e cada vez mais vivenciar o que você aprende. Né? Por isso que eu coloco para vocês, a faculdade ela é primordial. Tá? Eu acho que todos deveriam fazer. Tem gente que não liga, não está nem aí, mas eu acho que todos deveriam fazer. Por que todos deveriam fazer? Porque você adquire conhecimento. Né? E eu coloco para vocês, quantos de vocês não mudaram do primeiro semestre, do colegial para onde vocês estão agora? Né? Quantos de vocês não evoluíram? Né? Eu sempre brinco, nós somos igual Pokémon. Nós sempre evoluímos. Né? E aí, quantos de vocês não evoluíram nesse processo? E aí eu vou perguntar um negócio para vocês terem uma ideia de como isso é real. Quem é casado na sala? Tem alguém casado aí dos 5 na sala? Eu sou casada, Gladys. Véia burra, 37 anos vou fazer. Gladys, seu marido tem que formação, Gladys? Meu marido é engenheiro civil. Ah! E aí... Mas é assim, ele se ferrou também, é filho de gente trabalhador, a mãe era vendedora de roupa, então com 34 anos ele chegou no auge da carreira dele, teve muito dinheiro, teve carrão, não sei o quê, mas aí houve alguns percalços da vida que hoje ele está numa fase... Na realidade, assim, eu vou te falar o que ele teve. Ele não soube administrar a si e a seus valores. E assim, como ele foi a única pessoa que da família estudou, fez faculdade e tinha uma condição financeira boa, né, na época com 34 anos, ele ajudou muita gente, né, professor? Ele ajudou toda a família, entendeu? Então ele não sabia falar não, entendeu? Talvez isso tenha... Hoje, que ele está numa situação mais ou menos, ele não está tão ruim não, viu, Jean? Porque... Aí veio a doença, porque ele tinha diabetes, pressão alta, ele era obeso, e aí a gente descobriu há 2 anos atrás que ele tinha uma glomerulonefrite, e que quando ele era pequenininho afetou, agora a gente descobriu, né, os rins, aí ele ficou fazendo hemodiálise 1 ano, entendeu? Aí eu consegui fazer a doação do rim para ele em maio de 2019, e graças a Deus ele está trabalhando aqui na prefeitura. Então não tá ruim, entendeu? Poderia estar melhor? Poderia, né? Se talvez ele tivesse administrado melhor, se talvez ele tivesse falado não várias vezes quando pediram, enfim. Mas Glad, ele tá aí por perto, vai dar confusão. Dá nada, ele tá aqui do meu lado, tá ouvindo tudo. Espero que a minha aula te ajude em alguma coisa, hein? Não atrapalhe, né? Mas está colocando, Gladys, o que eu coloco para você dele? Você está chegando agora fazendo faculdade, né? Com certeza você sentiu uma dificuldade intelectual no processo dele com você. Tipo assim, pô,
ele tem um conhecimento que eu não tenho e ele sabe coisas que eu não sei, Sim. né? E aí, o que você procurou? Eu acho que super interessante, né? Você procurou, na realidade, evoluir, Pokémon. você procurou evoluir e não parou no teu sistema, né? Sim. É isso que muitos casamentos acabam terminando por causa disso. Por quê? E ele me Porque ajuda muito, viu, Jean? Me ajuda muito com as matérias. Principalmente a matemática, que acaba comigo. Ele é um parceirão. Dele, né? Assim. Exatas. É a área dele. E aí, o que é que eu tenho para vocês, né? Na realidade, assim, eu tenho vários alunos, assim, né? Já passei por 300 mil alunos, e esses alunos, na realidade, acabaram perdendo o casamento. Por quê? Porque não fizeram os seus parceiros evoluírem, né? Eles evoluíram num ponto, porque a mulher lá atrás assistia novela, ela fez a faculdade, não assiste mais novela, assiste o Jornal Nacional. O que ela quer analisar ali, o financeiro, quer ver como é que está a alíquota, quer ver como é que está o balanço no PIB brasileiro, tal, e o cara assistia com ela a novela lá atrás, né? E ele continua assistindo novela, e ela já não vê graça em novela, porque ela tem outras visões, porque ela teve conhecimento, né? E aí eles ficam disparados, né? Ficam diferentes um do outro. Realmente, né? Porque ele vai chegar para falar da novela para ela não sabe nem o que está acontecendo, ela vai falar do PIB para ele não sabe nem o que é PIB, então... E aí, é verdade. E aí eles acabam se afastando, mesmo eles gostando um do outro, né? Já o contexto que religa eles é diferente, né? O mundo deles começa a se tornar diferente. E é isso que eu até comento com o pessoal, gente, olha, se vocês fazem faculdade e o seu marido, seu namorado não faz, incentiva a fazer, né? Vai fazer, vai melhorar, vamos progredir, vamos, né? E consequentemente, por exemplo, a sua visão financeira muda. Eu aposto com vocês que a visão financeira de vocês, quando vocês iniciaram a faculdade e como vocês estão hoje, já mudou totalmente, né? Muitos de vocês já têm a visão de investir o dinheiro de vocês, do que só deixar na conta corrente, por exemplo. Ou deixar na poupança que rende 0,1%. Tá? Verdade, professor, isso aí é verdade. Vocês entenderam a visão que eu quero que vocês tenham do sistema, por exemplo? Né? Você tem que entrar com um contexto e você sai com outro contexto mais avançado. Né? Então, eu entro com matéria-prima e saio já com um produto finalizado. É isso que eu quero que vocês entendam. Né? E olha só que legal esse contexto de aula de OSM. Né? Eu quero que vocês entendam isso, que vocês, tudo que vocês aprendem, vocês levam para a vida. Né? É óbvio que o foco é empresa, né? Mas a vida, eu sempre comento isso, né? A nossa vida é uma empresa, né? Quando você casa, por exemplo, você assina um contrato, né? Você tem um parceiro que é teu sócio. Se o teu sócio te dá um processo de falência, você fale junto. A tua empresa vai embora, o casamento termina. Fala, Luiz. E a multa de quebra de contrato é cara, cara. A multa de quebra de contrato é cara. Vai procurar um advogado, porque eu já estou falando isso que eu já procurei. Vai procurar um advogado para separação, cara, você vai deixar um dinheiro, sabe? Aí tem separação de bens, tem todo um processo que vai outro dinheiro, sabe? Então, assim, o dinheiro que você tinha, que você investiu naquela empresa, você vai ser obrigado a dividir, consequentemente vai gastar para divisão desse dinheiro. É a mesma coisa numa empresa. Né? Você vai ter que ter um advogado para ver sua separação nesse processo todo, né? E aí tem todo esse estresse financeiro aí no decorrer do processo. Mas é bem isso mesmo, né? É assim, a nossa vida, e aí eu coloco vocês, por isso que eu faço vocês comparação com o real, nossa vida mesmo, porque a empresa, a nossa vida é uma empresa. Né? A gente temos obrigações a cumprir, dentro do processo empresarial também temos obrigações a cumprir como você sendo empresário. Né? Nós temos vários contextos aí trabalhistas que temos que seguir, né? Temos que lidar, e aí no processo de venda, né? Você tem que lidar com seus familiares, com seu esposo, com a sua esposa, né? Tem um intermédio de eu te dou uma coisa, você me dá outra, e a gente meio que entra num acordo ali. Né? É bem isso mesmo, né? É bem o processo empresarial.
né? Então, quando a gente analisa e começa a ver tudo isso, a gente vê que, lembrando e voltando lá do início, quanto mais informação eu tenho, mais eu consigo lidar com esse processo, né? Então, quanto mais eu conheço, e aí eu fico para vocês o seguinte, não se baseiem, não fiquem apenas no conhecimento primário de vocês, né? Então, o Jean vem aqui e falou um pouquinho de OSM, de sistema. Pô, legal, eu vou me aprofundar mais nisso. Eu gostei lá que o Jean falou do sistema, né? Então, eu vou me aprofundar um pouquinho melhor, eu vou entender melhor, porque o que acontece? Todo professor que vem aqui para vocês, gente, a gente dá o caminho para as nuvens. A gente não leva vocês às nuvens, né? Então, para que vocês cheguem às nuvens, vocês precisam caminhar e ver outros caminhos, outros espaços, né? Então, isso é legal de vocês pesquisarem e começarem a ver e anotar coisas para a melhoria de vocês, né? Então, a gente dá aí para vocês o básico, tá? Então, por exemplo, o Jean poderia explicar mais sobre isso. Sim, poderia, mas aí meu tempo enquanto os outros conteúdos, eles mudam, né? Então, isso é legal para vocês, né? Vocês também têm que começar a ter um autoconhecimento em cima disso, né? Então, tudo que vocês aprenderem e aprendem tem um contexto do porquê, né? Eu sempre falo isso. Tudo na faculdade de administração, do que você fizer, você vai levar para a tua vida pessoal, né? Não só para profissional, mas para pessoal primariamente. Luiz, quer falar alguma coisa? Não, verdade, professor. Isso é real. Porque, assim, tem conteúdos que a gente aprendeu no primeiro semestre e aí esse conteúdo ele ainda cai forte demais ainda pra gente, entendeu? E assuntos, né, do que a gente aprende na administração, a gente consegue colocar na nossa vida particular, na vida profissional, entendeu? Até para arrumar um emprego que a gente vem aprendendo na faculdade, a visão que a faculdade dá pra gente no período que a gente estava no ensino médio. Aliás, a visão que a gente tinha no período que a gente estava no ensino médio e a visão que a gente tem agora com a faculdade é totalmente diferente. Sim, né? E aí a gente tem vários contextos, né? E não quer dizer também que vocês sigam o que a gente fale. Às vezes vocês têm princípios diferentes do meu, princípios diferentes do professor que deu aula anterior à minha, né? Então depende do que a gente fala também, vocês acabam absorvendo pouco ou muito, né? Depende dos princípios de vocês, né? Por exemplo, eu tinha um professor na faculdade que, por exemplo, o sonho da galera é ter casa própria, né? Primeiramente, né? Você fala assim, aí eu volto na pirâmide de Maslow lá, né? Então, o sonho primário é você ter uma casa própria. Eu quero uma casa própria, eu quero ter um teto, né? Esse é o meu sonho, por exemplo, né? E aí eu tinha um professor que falava assim para mim, cara, não adianta você ter casa própria. Você pega esse dinheiro da casa própria e invista, que a sua rentabilidade vai ser maior. O que vocês acham disso, gente? Pergunto para vocês. Professor, o seu professor dizia isso? Dizia. Em que ano, mais ou menos? Uns 10 anos atrás. Muito visionário, porque hoje em dia você investir o seu dinheiro é a melhor coisa, cara. Entendeu? Não sei, acho que a porcentagem de investidores no Brasil, se eu não me engano, acho que é 8%. Não sei, agora não me recordo. É uma taxa muito baixa. Então a gente quem investe faz parte dessa taxa que tá buscando render mais o seu dinheiro. Porque não adianta ficar com esse CDI de banco, com dinheiro lá na poupança, porque não rende, cara. Não adianta. Você procurando informação, que igual a gente estava falando agora há pouco, procurando informação sobre o mercado financeiro, sobre ações, o seu dinheiro vai render mais. O seu esforço que você tem lá, porque ainda não existe investimento melhor do que o trabalho ainda. Ainda pelo menos eu não conheci nenhum. Que você investe o seu dinheiro, porque, por exemplo, a gente vai trabalhar todos os dias. Nosso dinheiro está lá. A gente ganha, não sei, X por dia, né? Então, a gente pegando esse X por dia, separando uma porcentagem para investir, é a melhor coisa, cara. E depois, aí sim a gente consegue ter uma capacidade melhor de comprar algum imóvel.
Só para colocar para o Luiz, né? Que o Luiz estava comentando aí. Por exemplo, se você pega um imóvel nos 400 mil, que hoje isso é normal, você vai comprar um apartamento, uns 350, 400 mil nessa faixa. Um apartamento bom, um lugar legal. Estou jogando alto, assim, tá, gente? Alto não, né? Intermediário. Mas você vai pagar uns 400 mil. Né? Por exemplo, vou num apartamento, uns 400 mil. Você vai pagar uns 600, 700 de condomínio, né? Ainda tem lá a luz que você vai pagar, né? Tem todo esse processo. Preciso pintar alguma coisa, mais um dinheiro, né? E tem lá em IPTU. Somando aí, você vai gastar, além dos 400 mil, você vai continuar gastando dinheiro. Né? Mas é óbvio que eu tenho os 400 mil, você precisa vender o apartamento, eu vendo tal. E aí eu invisto os 400 mil. Tá? Eu só vou jogar um contexto básico. Coloco lá no investimento primário, né? Assim, que me renda um contexto básico. Ele vai me dar em torno aí de uns 3.500 a 4.000, assim, jogando nessa faixa por mês. Com os 2.000 eu consigo alugar um lugar bom, tá? Consigo alugar um lugar bom, 2.000. Não vou ter aí despesa com IPTU, não vou ter despesa com manutenção do apartamento ou do prédio, da casa, o que seja. Água, luz, isso é convencional, eu vou ter despesa, mas isso, só para vocês terem uma ideia, vai me sobrar aí em torno de uns 1.500 a R$1.200. Estou jogando alto ainda, baixo, quer dizer, né, nesse contexto. Eu pego esse dinheiro e reinvisto. E aí vou reinvestindo esse processo. Né? Então, eu vou ter sempre dinheiro, né, para fazer outros processos de investimento. Alguém quer falar alguma coisa? Jennifer, pode falar. Oi? Ele não está saindo, Jennifer. Realmente, professor, porque ainda existem pessoas, lógico, né, pessoas que são mais conservadoras, têm um estilo mais conservador, que pensam em comprar um imóvel, alugar o imóvel e ficar recebendo aquele aluguel. Entendeu? Dependendo, igual você falou, um imóvel de 350 mil, 400 mil reais. Se você investe aquele dinheiro, o seu rendimento, possivelmente, você sabendo o que você está fazendo, uma carteira diversificada, sim, vai claro. ser uns 3 aluguéis, bem mais ainda, talvez, dependendo do que você investiu, aonde você investiu. Então, é isso que a população ainda talvez precise enxergar, procurar essa informação, porque é algo muito útil. Eu sempre tive muita preguiça sobre essa parte, sabe? É igual quando o senhor falou daquele advogado que andava no Siena, né, 1900 e bolinha. Tanto que quando a pessoa conta pra gente, né, a gente fica, nossa, cara, que mundo é esse, que legal e tal. E a gente pensa em começar, pelo menos eu sempre pensei em começar, só que eu sinto muita preguiça. Eu sempre começo a 1000, olhando, estudando e tal, só que aí vai parando, porque eu tenho que fazer outra coisa aqui, aí eu tenho outro foco ali em outra coisa que é físico, que eu tenho que estar ali, e aí vai reduzindo, e quando eu vejo já sumiu, como você lembra do que eu estava falando. Eu, pelo menos, sou assim, né? Não sei se a gente aqui da sala tem mais alguém que é assim. Mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo, Luiz. O que acontece, né? Lembrando, a gente voltando tudo de novo nessa roda, né, do sistema, né? Quanto mais informação que eu tenho, né, mais o meu subsistema ele acaba transformando essa informação e eu acabo tendo benefícios positivos ou negativos dependendo do que eu faça. Né? Então, só para a gente fechar esse processo. Né? Então, a gente, na realidade, assim, temos sim que sempre procurar mais conhecimento. Indiferente se for do que a gente está vendo agora, outras coisas, em algum lugar esse conhecimento se encaixa. Né? Então, a gente tem sempre que procurar. Gente, eu vou deixar vocês em paz, vai dar já quase 10h30 aí. Né? Vocês também estão cansados, tem que correr atrás, tem que fazer as coisas. Né? Até que amanhã tem mais atividades aí para vocês. Tem gente que está trabalhando aí. Eu sei que também vocês chegam cansados, né? E aí a gente está falando, não para de falar e vocês também ficam cansados. Eu vou deixar vocês. Alguém tem alguma coisa para falar? A gente pode fechar aí que a gente fala.
Se não, talvez. Não, não é pra falar. Ah, eu já falei demais hoje, Jean. Nossa, Glá, se você falou demais, imagina isso. É bom assim que vocês interagem, sabe, gente? Eu acabei de vir de uma aula agora que eu perguntava e ninguém falava nada. Aí eu respondi a pergunta. Aí eu perguntava de novo e ninguém falava nada, só o grilinho no fundo. Eu falei, caramba, meu, ninguém reage. Eu falei, vocês estão aí, estão vivos ainda, já foram dormir. E ninguém falava nada. Eu falei, cara, eu acho que eu tô falando sozinho. Nossa. É complicado. A outra turma foi complicada. Gente, vocês estão aí, ninguém falava nada. Eu falei, cara, vocês estão tudo offline, né? Porque ninguém fala nada. E ninguém falava nada. Aí eu falei, cara, eu falei isso. Aí o professor sai da sala, todo mundo volta. É verdade, é verdade. Gente, tchau pra vocês, boa noite, fiquem com Deus. Beijo, Jean. Beijo, pessoal. Até. Tchau, gente. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Valeu, Jean. Até a próxima Obrigado. aula.